Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de julho, terça-feira. Hoje a igreja nos dá a grande oportunidade de celebrarmos a memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, de um certo modo, também nos voltamos com todo carinho e apreço aos avós, para que o Senhor Deus da vida os conceda sempre a graça do amor, do carinho de seus netos, de seus familiares, enfim. Que o Deus da vida os abençoe, guarde e proteja hoje e sempre. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Amados irmãos e irmãs, São Joaquim e Santa Ana são os pais de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Seus nomes chegaram até nós pelos apócrifos, ou melhor, pelo apócrifo do proto-evangelho de Santiago do século II. Embora seja carinhosamente acolhidos por toda a igreja, o culto a eles é dedicado, consolidou-se lentamente ao longo dos anos. Então, esse culto, a memória celebrada, ela vai sendo consolidada aos poucos. Rezemos também pela vida e pelo progresso espiritual de todos os casais, principalmente os mais idosos. Assim, reafirmamos que Deus volta o seu olhar para toda a família. A família é o projeto, a bênção de Deus para toda a humanidade. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, curtinho, mas profundamente significativo, o que nós podemos colher e perceber? Jesus está dialogando com os seus discípulos, está dialogando com cada um de nós. E o que Jesus fala? Jesus diz que os seus discípulos têm uma grande oportunidade, um privilégio, para não se dizer sorte. Por quê? Que privilégio é este? O privilégio de ver a realização das promessas. Que promessas são essas? As promessas que foram confiadas aos profetas, aos homens das gerações anteriores, as gerações dos profetas e dos justos de Jerusalém. Eles vão como que constituindo um degrau de cada vez, degrau a degrau, vão fortalecendo a história de confiança, de espera e de esperança no Deus da vida. Esses profetas e justos, amados irmãos e irmãs, eles com toda certeza são ditosos, contudo, ainda que não tenham visto e nem ouvido, como o Evangelho
nos afirma, eles foram capazes de sustentar a fé naquilo que era, sobretudo, conhecido, amados irmãos e irmãs, na palavra da aliança. Eles esperam confiantes em Deus, confiantes no Deus da vida. Contudo, os discípulos são convidados a ser ainda mais ditosos. Por quê? Porque, sobretudo, aos discípulos é considerado ou concedida a graça de ver e de ouvir a palavra que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se dá, Ele se confia, Ele se entrega a cada um de nós, sem exceção. Jesus Cristo, nossa vida e salvação. Ele nos dá a vida e dá a vida sem reservas. Eles são o último elo da geração da herdeira, poderíamos assim dizer, das promessas. Deus promete como herança, mas também é o primeiro grupo, a primeira geração dos que devem testemunhar e transmitir esta realização na história. Deus veio ao nosso encontro. Deus se deu a conhecer. Deus assumiu as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias e nos ensinou a ir formando em nossa vida, em nosso interior, também o desejo do céu, da vida eterna, da vida amorosa em Deus. Meditando ainda sobre o mistério que hoje celebramos de São Joaquim Santana, nós percebemos, amados irmãos e irmãs, como foi dito no início, poucos elementos sobre a vida dos pais de Nossa Senhora. Nos vem, sobretudo, então, a partir do século II. O que nós percebemos? Assim como Nossa Senhora, São José e Jesus estiveram sobre aquela lei do silêncio, um silêncio do escondimento em Deus. Essa lei também se aplica à vida de São Joaquim Santana. Como que nós percebemos isso na vida de Maria? Como nós percebemos isso na vida de São José? Como nós percebemos isso na vida de Jesus? São José, o homem do silêncio. Maria, tem-se poucas palavras no Evangelho, né? E Jesus, nós temos também um intervalo de tempo que se está no escondimento. Nós só temos 3 anos de profundo ministério e de profundo ensinamento. Jesus que nos dá a conhecer a Deus em 3 anos. Olha que experiência de amor. Em 3 anos Deus nos revela em Jesus Cristo tudo e somente aquilo que é necessário para a nossa salvação, para que possamos nos unir cada vez mais a Ele. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos nós também somos convidados a viver este caminho, esta entrega de amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que não sejamos reconhecidos pelo mundo, mas precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Precisamos estar unidos à graça e o amor de Deus em nossas vidas. Nós percebemos, sobretudo na vida de Jesus, São José, né, e Maria, e possivelmente também, pode-se dizer assim, na vida dos pais de Nossa Senhora, que era uma família assídua ao templo, cheia de caridade, ou seja, de amor, de incansável trabalho e, em consequência, ricas em bens. Não só, poderíamos dizer, na qualidade de se ter bens materiais, mas, sobretudo, na graça de se ser grato com aquilo que o Deus da vida lhes concedera. A gratidão de coração. Aquilo que Deus concedeu, eles vivem com toda certeza em profunda gratidão, amor
e entrega ao Senhor. Por isso, todos nós precisamos também nutrir em nossa vida esta graça da gratidão. Quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém, amados irmãos e irmãs, que viver a vida bem, que educou bem os seus filhos, que agora está cuidando ou curtindo seus netos, mas que também sempre foi fiel ao caminho de igreja, o que nós percebemos? Uma vida de profunda satisfação, uma vida de profunda gratidão por tudo aquilo que Deus lhes concedera. Até mesmo as dificuldades são olhadas como oportunidades para o crescimento espiritual. Que o Senhor também nos ajude a viver este compromisso, esta graça, este caminho de entrega e de confiança plena nele, em Deus, nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e irmãs, que São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, que possam encorajar a nossa confiança, a confiança no Deus da vida, porque Deus é bom e na história da humanidade, a história muitas vezes, infelizmente, marcada pelo pecado, mas também envolta pela misericórdia de Deus, o que fica para cada um de nós? Que Deus nos ama, Deus nos quer bem, cuida de nós e não desiste de nos convidar a estar em sua presença. São Joaquim e Santana foram escolhidos entre o povo eleito, mas não deixaram de viver as dificuldades, contudo confiaram sempre em Deus. E assim fizeram em sua vida florescer Maria e dela nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior manifestação de amor que Deus pôde realizar na vida destes. Hoje olhe para a tua família, olhe para a tua vida, olhe para os teus filhos, olhe para os teus netos. Você que é casado, que tem netos e que hoje comemora esse dia dos avós. Realize este ministério de gratidão. Veja o quanto Deus realizou em sua vida, em sua história. Dificuldades, todos temos. Contrariedades, todos temos. Discussões entre famílias, quem não tem? Contudo, o amor deve ser maior. O amor deve vencer as barreiras, deve quebrar as discórdias. E neste amor deve se nutrir profundamente a gratidão. Para concluir, gostaria de trazer um provérbio africano que diz assim, amados irmãos e irmãs: das panelas velhas tira-se a melhor sopa. O que isso significa? Os avós são verdadeiramente preciosidades. Há quem rodeá-los de cuidados e de carinho, e não desperdiçar o muito que tem para nos dizer e ensinar, particularmente a sua fé e a sua esperança. Olha, nós precisamos tirar aquela palavra de nossa boca. Ah, você está velho, você está velha. Não. Velho é aquilo que é descartável. Os nossos avós são pessoas de idade, o peso da idade. Contudo, são ricos em sabedoria, em gratidão, em experiência do amor de Deus em suas vidas. Que o Senhor os guarde e proteja, conceda sempre a graça do amor e da alegria daqueles mesmos que o Senhor os confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Joaquim e Santana, rogai por nós.